desta manhã, vamos falar sobre transformação energética. Em um cenário em que tecnologias de baixas emissões sejam privilegiadas, em 2050 as energias renováveis vão constituir mais de 80% do total de geração de energia global. E 66% disso será gerado a partir de fontes variáveis, como a energia solar e eólica. Mas será que é mesmo isso? Para debater a transformação energética, seus desafios, oportunidades, eu chamo agora ao palco os convidados Clécio Luiz, governador do Amapá, Sandoval Feitosa, diretor-presidente da ANEEL, senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, e Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas do BNDES. Uns 2-3 minutos cada resposta. Vamos falar de energia agora, e debaixo desse guarda-chuva da energia tem tanta coisa que acho que a gente vai precisar separar um pouquinho os assuntos que estão dentro desse grande quadro. Eu vou começar aqui pelo governador do Amapá, Clécio Luiz, que é responsável por vender a ideia que às vezes parece antipática, principalmente num ano de COP. A gente fala de transição energética e também quer explorar essa riqueza enorme que está debaixo ali do oceano, que é a margem equatorial. Eu tenho um amigo pessoal que está, neste momento, em Georgetown, que está dizendo não existe um lugar nas Américas em que você percebe mais esse sentimento de bonança do que na Guiana. A gente falou tanto de licenciamento ambiental aqui, vamos poder explorar, no final das contas, a margem equatorial ou não? Sim. Primeiro, bom dia, bom dia, bom dia. Se desconta, eu dar um bom dia para todo mundo, meu querido Sandoval, Marcos, Luciana, todos e todas. Sim, vamos, eu sou otimista, estou otimista, embora tenha um sentimento também de indignação pela demora no licenciamento da margem equatorial, com argumentos absolutamente risíveis, ridículos até, para o não licenciamento. Esse licenciamento já deveria ter sido feito, mesmo que com algumas condicionantes, aliás, uma condicionante apenas, que é o centro lá de despetrolização, para caso ocorra um acidente que nunca ocorreu com a Petrobras, mas sim, acredito que vai ocorrer o licenciamento, a pesquisa, as simulações de acidente. Agora deve ter no próximo mês a maior simulação de acidente, a maior operação em simulação de acidente, senador Marcos, da história e do planeta, para poder avançar para a fase de pesquisa. Então, eu acredito. E acredito mais, que explorar petróleo com segurança, com a Petrobras, não é incompatível com preservação, desenvolvimento, transição energética, que o mundo todo fala em transição, e, no nosso caso, um pouquinho mais além, diversificação energética. Eu explico. O mundo todo está falando em transição energética. Sair de energia através de combustível fóssil, e era assim no começo no Amapá, quando nós fomos criados, era 100% energia através de motores a diesel. E agora nós produzimos 100% da nossa energia e a exportamos energia renovável. Então, nós já fizemos a nossa transição. Agora, nós estamos no outro passo, é a diversificação através dos estudos que estão sendo feitos para potencial eólico, solar, biomassa e híbridos. Mas, governador, com sinceridade, papo reto aqui. Papo reto. A gente está há 7 meses da COP. Pelo amor de Deus, eu não estou entrando em juízo de valor aqui, se devemos ou não devemos explorar, mas o fato é que existe um impacto internacional de imagem de muita gente que não quer que a gente explore. Essa decisão, do ponto de vista do licenciador ambiental e do governo como um todo, incluindo o governo do Estado, não seria, de algum modo, interessante deixarmos para o pós-COP? Acho que não, porque nós vamos ter que escolher entre a imagem
e aquilo que realmente precisa ser feito. E entre a escolha da imagem e o que precisa ser feito, eu fico com o que precisa ser feito. Nós não podemos ser condenados, o Amapá, ou o povo do Amapá, não pode ser condenado a não se desenvolver. Nós somos o estado mais preservado do Brasil, mais protegido, 73% do seu território é área protegida por algum instituto legal, fizemos todo o dever de casa, temos zoneamento ecológico e econômico, um código ambiental e de mudanças climáticas moderno, objetivo, todo o dever de casa foi feito, os melhores indicadores ambientais e os piores indicadores de pobreza, de desenvolvimento social e econômico. Então, alguém tem que fazer o que precisa ser feito. E se esse alguém sou eu, e eu sei que eu não estou sozinho, eu tenho certeza que, mesmo em ano de COP, nós precisamos fazer isso, encarar os desafios e fazer o que tem que ser feito. Pesquisa e tomar a decisão num patamar estratégico. Afinal, o petróleo e gás, ainda é um mineral estratégico do Brasil? Sim. Ainda é parte de uma matriz importante, tanto do ponto de vista econômico quanto energético? Sim. Então, o Amapá tem hoje uma reserva que, segundo os especialistas, é muito importante para o Amapá, mas é muito mais importante para o Brasil, para a Petrobras e para o Amapá também. Então, não tem porquê a gente ficar nessa crise de imagem. Vamos encarar o problema, falar a verdade, que eu tenho certeza que o governador está aqui dizendo claramente, no que diz respeito a esse dilema, não vamos encarar a COP como um limitador, vamos encarar de frente. Não vamos ficar rodeando um pouco, vamos para cima. Transição energética envolve também a gente olhar com muito carinho por imposição da realidade as renováveis. E aí eu dirijo a minha pergunta aqui para a diretora Luciana, porque eu queria entender exatamente como o BNDES tem acelerado o desenvolvimento das renováveis por meios de mecanismos de crédito que só o BNDES tem condições de estruturar e oferecer, a partir dessa visão de que a gente não precisa abrir mão dos fósseis, talvez, mas a gente precisa acelerar a implantação das renováveis, porque é o nosso grande ativo. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a CNN Talks por esse evento, acho super importante. Cumprimentar meus colegas de painel, cumprimentar todos e todas. É fato, a gente precisa acelerar financiamento de renováveis, de todas as formas de renováveis, porque a gente está num mundo que é muito mais intensivo em energia. O consumo percentual do PIB global e em relação ao setor energia em relação ao PIB global sobe daqui para frente, com inteligência artificial e com eletrificação de frota. Então, é um mundo mais intensivo em energia e a gente tem que acelerar a oferta e não restringir demanda. Porque você imagina um mundo com petróleo a $200, o que acontece com a inflação. E aí o BNDES, aqui, eu não sei se as pessoas sabem, tem um ranking da Bloomberg Nef que lista os maiores financiadores de energia renovável do mundo. Dos 10 maiores financiadores, o BNDES é o primeiro. Todos os outros bancos são bancos internacionais que financiam energia renovável em vários países. O BNDES financia só no Brasil e é o maior do mundo, é o maior financiador. E como que o Brasil e o Brasil já fez a primeira onda da transição energética? Nenhuma grande economia tem uma matriz elétrica 89% renovável e uma matriz energética 49% renovável. A média da OCDE é que os países da OCDE têm, na média, 14% de matriz energética renovável. A nossa é 49%. Então, o mundo, o que China, Estados Unidos, o que os outros estão tentando fazer, eles estão tentando escalar energia renovável para chegar onde o Brasil já está. Então, o BNDES foi muito bem sucedido no financiamento das fontes renováveis de energia, seja eólica, solar, biomassa. O BNDES financiou todas essas formas de energia renovável no passado e permitiu que elas tenham sido escaladas nesse país. Então, a nossa matriz energética e a nossa matriz elétrica, elas são o que são porque teve dinheiro no passado. Todo mundo estava aqui falando de infraestrutura, como que a gente acelera a infraestrutura, como que a gente financia as rodovias. Precisa do dinheiro. Então, os projetos precisam ser economicamente viáveis e bancáveis
para que a gente possa acelerar o financiamento. O que a gente tem feito? Como o Brasil já fez a primeira onda da transição energética, ou a primeira fase, a gente precisa fazer a segunda. O que tem nessa segunda fase? Tem hidrogênio verde, tem combustível sustentável de aviação, tem HBI verde, tem fertilizante verde, que vão ser produzidos à base de hidrogênio verde, nas diferentes rotas, e são projetos extremamente complexos e difíceis de parar em pé quando a gente olha viabilidade econômica. Uma das coisas que o BNDES fez, a gente criou uma plataforma, que é a Brazilian Investment Platform, é a plataforma de país, e a gente embarcou nessa plataforma todos os projetos estratégicos para a transição energética do país. A gente já mapeou 16 bilhões de dólares de projetos altamente estratégicos e difíceis. Por que a gente juntou esses projetos numa plataforma? A gente está falando de mais ou menos quantos projetos aí? A gente está falando de mais de 20 projetos, mas 16 bilhões de dólares. Tem alguns projetos muito grandes, tem projetos não tão grandes, mas todos são projetos disruptivos do ponto de vista de tecnologia. E por que a gente entende, por que a gente precisou agregar numa plataforma? Porque são projetos que vão precisar de diferentes bolsos de financiamento. A gente vai ter que mobilizar recurso privado, recurso público, recurso concessional local, recurso concessional internacional, recurso de outros bancos de desenvolvimento. E aí, a gente está com foco, com uma lupa nesses projetos, porque alguns projetos precisam de atenção regulatória. Então, é por isso que a gente criou essa plataforma para tentar destravar a próxima onda. Mas aí você me deu a deixa perfeita aqui quando você falou em atenção regulatória, e pontos de exclamação ali foram imediatamente transferidos para Sandoval Feitosa. Se você me... E eu queria só terminar Então, assim, e por que a gente criou essa plataforma? Porque o Brasil, hoje, tem uma restrição fiscal. A gente não... Os Estados Unidos fizeram o IRA. A Europa, o European Green Deal. A China também lançou programas com muito subsídio para a transição energética. A gente não tem esse espaço fiscal no nosso orçamento. Então, o que a gente está tentando fazer através dessa plataforma, a gente vai tentar mobilizar recursos BID, Banco Mundial, dos grandes fundos climáticos do mundo, do próprio BNDES, do mercado. Então, é um desafio grande. Não são projetos que vão ter maturação de curtíssimo prazo. Alguns projetos vão tomar decisão de investimento daqui 1, 2 anos, mas a gente está debruçado sobre esses projetos. Logo em seguida, eu quero voltar a esse ponto, inclusive te perguntando, Luciana, como isso dialoga com o PATEM recém-sancionado, mas agora passando a bola para o Sandoval, e de propósito deixando o senador Marcos Rogério logo depois para falar sobre mudanças na legislação, que aí é com ele. Sandoval, quando a gente pega essa primeira grande onda de transição energética no Brasil e do avanço das renováveis aqui na nossa matriz, hoje a gente tem uma participação absolutamente significativa de eólicas, solares, mas veio esse palavrão maldito no meio do caminho, que é o curtailment, ou seja, muita gente sem conseguir escoar a energia que produz no tempo certo, atendendo a demanda por essas energias, e aí cortes obrigatórios na geração. Como é que a ANEEL tem coordenado esse debate? Você já se reuniu com as principais empresas, isso vai requerer alguma nova norma da ANEEL, ou vocês, nesse caso, serão totalmente dependentes do legislador, seja do governo, seja do Congresso Nacional? Bem, Daniel, muito obrigado aqui pelo convite. Queria agradecer em sua pessoa e também do João Camargo pelo convite. Cumprimento também aqui os meus colegas de painel, o governador do Amapá, o senador Marcos Rogério, a Luciana. Também cumprimento o governador Mauro, que eu ouvi atentamente, e todos os colegas e colegas aqui do setor, profissionais da imprensa. Bem, o que eu poderia dizer é que, ao longo desses praticamente 30 anos de criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ano que vem fazemos 30 anos, nós evoluímos muito no setor de energia no Brasil, de eletricidade no Brasil. E, claro,
ao longo desse período, houve a necessidade de diversos ajustes de rota. Nós fizemos, ao longo de todo esse período, nós tivemos mais de R$ 1 trilhão investidos em toda a cadeia de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. No que se refere para deixar circunscrito a sua fala, a questão de renováveis, ali como um aprendizado do racionamento de 2001, houve a necessidade de fazer uma diversificação da nossa matriz. E ali houve pesados subsídios suportados pelo consumidor de energia elétrica. A Luciana falou que não temos espaço fiscal, e eu diria que no setor elétrico, diferente de outros segmentos de infraestruturas, não há aporte do contribuinte, ou seja, nenhum recurso público, estrito sensu, ele é aportado. O que há é toda esta cadeia suportada pelos consumidores de energia elétrica, por meio de que nós chamamos de encargos tarifários, mas popularmente chamados subsídio, mas como não é aporte do governo, não é subsídio no sentido estrito da palavra. Especificamente com relação à expansão das renováveis. Então, houve toda uma política de diversificação, falamos aí do Proinfa, que foi uma compra compulsória de energia renovável, de fontes solares, eólica, tivemos desconto do fio, ou seja, os geradores renováveis, eles não pagam a metade do fio. Da mesma forma, quem compra energia renovável também não paga a metade do fio. Então, quem paga no final do dia? Os demais consumidores. E o que eu poderia dizer para colocar esse ponto? O consumidor subsidiou, pagou os subsídios, pagou os incentivos e agora está se discutindo que ele pague, inclusive, o excesso de subsídios. Neste ponto, a agência se insurge, porque a grande maioria de todo esse mercado, ele se pautou no meio de uma negociação livre. Geradores livremente investem e os consumidores compram desse mercado. Isso, em outras palavras, se eu estou entendendo bem, significa dizer o seguinte, os prejuízos dos geradores acarretados pelos cortes de geração, que a gente chama de curtailment, não podem parar na conta dos consumidores. Eles devem parar na medida da regulação que a agência produziu. Aquilo que excede, ultrapassa a regulação, nós entendemos que ele é risco inerente à atividade empresarial. Ou seja, dito de outra forma, se um gerador implementa um parque, vende aquela energia no mercado livre, e por uma questão sistêmica não há demanda de mercado, o consumidor cativo, que não faz parte dessa relação comercial, não pode pagar. Então, há aprimoramentos, sim, nós defendemos e estamos fazendo aprimoramentos, mas no seu conceito amplo, os riscos inerentes à atividade empresarial têm que ser arcados pelo segmento que investiu e acreditou naquele modelo de negócio. Senador Marcos Rogério, aproveitar a deixa, porque o senhor recém assumiu novamente a presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado, e dentre todos os legisladores, deputados ou senadores, um dos maiores conhecedores no Congresso Nacional do setor de energia. Entra governo, entra legislatura, sai legislatura, a gente se debruça sobre uma discussão sobre a reforma do setor elétrico. O senhor já relatou lá atrás o PLS 232, agora não sei que fim levou, a gente tem um outro PL na Câmara, que o governo também dizendo que vai propor algo. Qual que é o grande desafio ali? O que o senhor enxerga como ambiente, como humor do Senado para se dedicar a esse assunto, a reforma do setor elétrico ou outras legislações que precisam ser igualmente aprimoradas? Daniel, primeiro, um prazer estar aqui na CNN, cumprimentar você, cumprimentar o João Camargo, todo o time, parabéns por esse ambiente de debate tão importante para o país. E parabéns a você pela versatilidade aqui com os mais diversos temas que estão sendo discutidos. Eu acompanhei atentamente. Eu diria para você que assim, a grande riqueza do Brasil, que é a diversidade de fontes e de recursos naturais que o Brasil tem,
nesse momento, passa a ser também o grande desafio, o grande problema. Né? Aquilo que foi um ganho estratégico para o Brasil, nós tivemos a diversificação das fontes de energia, as fontes renováveis ganharam muito destaque nos últimos 15 anos, com muito incentivo, com muito estímulo, né, com muita renúncia, inclusive, para poder estimular o setor. Agora ele passa a ser também um problema a ser encarado, não a fonte em si, mas o que fazer com essa geração. Né? Você abordou com o Sandoval aqui, eu cumprimento, né, todos os meus colegas de painel desse tema, que são profundos conhecedores, mas você agora tem que fazer uma escolha. Na hora de você fazer o despacho de quem você corta. E aí, nesse momento, quem está indo para o sacrifício é justamente aquele que está na fonte renovável. É o produtor de energia eólica, é o produtor de energia fotovoltaica. A nossa matriz de energia renovável é riquíssima, nós temos acima de 80% de energia renovável. E esse setor das eólicas e das fotovoltaicas cresceu muito. Então, hoje, isso passou a ser um desafio. Né? Então, 15 anos de estímulo, para agora o investidor se ver numa situação complicada. Né? E não dá, e aí eu concordo com parte do que o Sandoval disse aqui, não dá para você jogar essa conta para o consumidor de novo. Ele já teve lá atrás, né, que arcar com incentivo para o setor, né, e agora, com exceção daqueles cortes em razão de externalidades, questão de rede, né, o resto é por conta do operador, é por conta do investidor. Então, a gente precisa trabalhar em mecanismos, e aqui eu acho que tem duas vertentes aqui que a gente precisa encarar com muita responsabilidade. Uma está no campo regulatório. Eu acho que tanto a agência, a ANEEL, quanto o operador nacional do sistema, ele precisa encarar esse problema como um problema estruturante. Né? O operador precisa dar maior transparência com relação à questão do despacho. Eu acho que há um limbo aqui que precisa ser maior, ter maior clareza, maior transparência. Eu acho que e aí a Comissão de Infraestrutura vai chamar a atenção para isso. No caso da Agência de Energia, nós temos... Porque qual é o problema aqui? E eu já ouvi alguns atores do governo dizer o problema é da infraestrutura. É um problema também. Nós temos problema de infraestrutura. As nossas redes de transmissão têm problema. O Amapá sofreu um prejuízo enorme lá em razão dessa infraestrutura. Agora, o problema dos cortes do Constendorf não é apenas a questão da infraestrutura de transmissão. É um problema também, mas o problema é de demanda. Então, agora, o problema de demanda, como é que você resolve ele nesse momento? Você tem aqui variáveis. Se o Brasil não cresce, se a economia não avança, você diminui a demanda por energia. Mas tem setores que são setores vitais, e que nesse momento eu acho que pode ser alavanca de crescimento para o Brasil, que tem demanda por energia e tem dificuldade, em razão do ambiente regulado. E esse ponto que nós estamos discutindo neste momento do curtailment, é um ponto que demanda só um aperfeiçoamento regulatório ou também caberá ao Congresso Nacional? As duas coisas. Também. As duas coisas. Uma no campo regulatório. Eu digo para você, por exemplo, você tem o setor das eletrointensivos. Né? Você tem, hoje, eletromobilidade, você tem a questão dos data centers, o Brasil está se tornando um grande centro, uma grande referência para isso, e são setores que gastam muita energia, consomem muita energia. E aí você tem muitos pedidos de acesso, parecer de acesso, e você tem aí o regulador, ele encontra um pouco de dificuldade para administrar essa situação. Então, você tem demanda, me parece que na agência, na ANEEL, tem consulta pública em andamento, se eu não estou enganado em relação a isso. Então, tem demanda, tem setores com demanda, mas que depende do regulador. Né? Então, essa é um caminho de solução. O outro, e aí não dá para a gente desconsiderar aqui, é a necessidade do avanço no aspecto legislativo, né? A modernização do setor elétrico. Eu tive a oportunidade de relatar o 232, e eu confesso, Sandoval, na época, esteve muito próximo, a agência participou muito desse debate. Quando a gente começou a discutir esse tema, os setores não se falavam. Né? O gerador não falava com quem transmitia, né? Com quem comercializava, né? Um segmento. Era difícil você colocar todo mundo na mesa. No final, depois de muito diálogo, de muita construção de entendimento, nós conseguimos aprovar o PLS 232 no Senado,
por unanimidade na Comissão de Infraestrutura e nem foi ao plenário o projeto. Ele foi direto à Câmara dos Deputados. Olha, senador, mas conhecendo um pouquinho do setor elétrico, acho mais fácil botar na mesma mesa Trump e Lula do que todo mundo do setor elétrico na mesma mesa. Mas essa é uma necessidade, Daniel, e eu concluo aqui, eu não quero ser extensivo, dizendo o seguinte, não há... Vem cá, a última grande reforma que nós tivemos no setor elétrico faz 20 anos. De lá para cá, só remendos. Então, você teve a diversificação de fontes, você tem geração distribuída, você tem autoprodução, as renováveis que ampliaram muito, e você tem uma legislação que foi feita para um ou para outro segmento e que, nesse momento, precisa de uma reforma ampla, estruturada, que combine todas essas fontes. Não dá para a gente pensar em modernização, em avanço, sem que isso passe também pelo Parlamento. Eu tenho mais uma rodada de pergunta para todos vocês, e eu queria aproveitar rapidamente a Luciana, antes de retomar aqui para o governador, porque você falava, Luciana, do BNDES como uma plataforma ali, que eu estou imaginando o seguinte: você tem capital disponível no mundo, você tem uma demanda ainda, não importa o que pensem em governos, as empresas também têm uma demanda por tocarem essa transição energética, descarbonização da economia, inclusive para se apresentarem assim. Que papel tem o BNDES ali dialogando com o PATEM, que foi recém-sancionado pelo presidente da República também? Como que vocês estão tocando e servindo como interlocutor desse capital que está disponível, mas conhece pouco de Brasil? Não, então, na verdade, assim, esses projetos, não precisa ter só o capital. O projeto que vai ser financiado precisa ser economicamente viável. A gente não pode pegar um capital disponível aqui no mundo e colocar num projeto que vai perder dinheiro por muito tempo. Esses projetos de transição energética, alguns vão perder dinheiro alguns anos, depois que eles se tornam economicamente viáveis, ou, em algumas tecnologias, os próximos projetos vão ser economicamente viáveis depois que a tecnologia for escalada e barateada, por exemplo. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa baratear o custo de capital, seja custo de dívida, seja custo de equity, para que esses projetos sejam ou percam menos dinheiro em algum momento. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Por exemplo, um grande projeto de hidrogênio verde, ele começa com valor presente líquido negativo nos primeiros anos, para depois se tornar economicamente viável. Então, a gente tem que ser muito criterioso para que a gente não comece a escalar um monte de projeto e gerar uma crise sistêmica em alguns projetos. E aí, o que acontece? Primeira coisa, o BNDES é um selo de qualidade. Se o BNDES analisou um projeto e entra naquele projeto, vários outros agentes privados e agentes públicos vão olhar o projeto e falar: bom, se o BNDES está, eu vou junto. Então, por isso que a gente criou essa plataforma. A gente pretende alavancar a nossa própria placa. O BNDES tem 72 anos. Todos esses projetos solares, eólicas, que estão aí, a gente financiou. Tem problema de curtailment, tem problema de que precisa de uma atualização no setor elétrico brasileiro, regulatória, legislativa, precisa, mas é um setor extremamente sofisticado e que deu certo. Assim, às vezes, eu acho que a gente a gente joga mais luz para o que é negativo do que para o que deu certo. Então, a gente precisa olhar que, claro que precisa de uma atualização regulatória. Tecnologia evoluiu, baterias de grande porte vão chegar. Curtailment não é um problema do Brasil, é um problema global. Então, assim, o que a gente vai fazer no BNDES? Vai destravar projetos complexos, que é o que a gente está fazendo, de biocombustível, de hidrogênio verde, de biometano. Depois que essas tecnologias escalam, daí a gente pode se retirar desses setores, aí o mercado privado vem e cumpre o papel dele. Não é o papel do BNDES concorrer com o setor privado, mas é o papel do BNDES induzir o desenvolvimento de alguns setores no primeiro momento, induzir a infraestrutura. Então, nosso papel é muito mais de indutor do que de concorrente. Nesse sentido, eu acho que a grande mensagem é: a gente vai induzir a segunda onda da transição. O PATEM é um instrumento que ainda que está em discussão, foi sancionado e tal, mas a gente tem que ver como que a gente vai operacionalizar, isso não está claro. O EcoInvest é um excelente instrumento, o novo Fundo Clima é um excelente instrumento. A gente tem que fomentar
fundos catalíticos que ainda a gente não conseguiu. Então, tem muita coisa para a gente fazer para tentar reduzir custo de capital para esses projetos. Governador, rapidamente aqui, embora o assunto deste painel seja energia, e a gente parece que assim, a gente fala tanto de exploração de petróleo na margem equatorial que em algum momento a gente pensa que os amapaenses vão todos à pizzaria e pedem meia pizza de margem equatorial, outra metade de margem equatorial também. Quer dizer, existem outros assuntos sendo falados no Amapá. Vocês privatizaram a Companhia Energética do Amapá, vocês fizeram uma concessão pioneira, de certa forma, do Estado todo em saneamento básico, vocês estavam pensando em resíduos sólidos. Que oportunidade de investimento em infraestrutura como um todo tem no Amapá? Essas concessões são bem avaliadas pelo governo do Estado? Sim, completamente. A gente tinha uma empresa de distribuição de energia que não conseguia cumprir minimamente seu papel. Nós estávamos sempre na iminência de um apagão. Perda de capacidade. Tivemos muito maior do que imaginávamos. Da mesma forma, morando às margens do Rio Amazonas, faltava água em cerca de 70% dos lares da capital, só para você ter um exemplo. Então, foram duas concessões muito bem sucedidas, que são muito bem avaliadas pelo seu desempenho e performance. Claro, isso também teve impacto, porque as empresas estatais não conseguiam cobrar minimamente a conta. É um desperdício muito grande, enfim, inadimplência. Quando ela cobra, ela passa a ter um certo desgaste. Mas isso vai ser passageiro, porque eu acredito que a prestação de serviços, tanto no setor elétrico quanto na água e esgoto, é muito superior a essas dificuldades iniciais. Então, são exemplos para o Brasil, essas duas concessões. E, no campo da infraestrutura, nós estamos apresentando agora 3 atlas, fruto de um estudo com o Senai do Rio Grande do Norte. O atlas de potencial solar, potencial eólico, Mauro Mendes, e o de biomassa, para apresentar para investidores, enquanto o Brasil caminha na solução desses 2 grandes desafios, de infraestrutura e de marcos regulatórios. Sandoval, tem ainda mais uma pergunta para você e uma para o senador. A gente trazendo a regulação do setor elétrico mais para a ponta final, para o consumidor de energia, a gente tem 2 coisas que por dever de ofício, a gente tem que olhar agora. A projeção dos reajustes para 2025, é um exercício que vocês costumam fazer, não sei se já ficou pronto para este ano, quer dizer, inflação está desagradando todo mundo, dos alimentos aos preços de energia, tarifas administradas, queria te ouvir sobre isso. E nessa renovação dos contratos das distribuidoras de energia elétrica, o consumidor final vai se beneficiar de metas mais rigorosas também? Bem, Daniel, essa pergunta é muito importante porque nós estamos encerrando essa primeira grande onda de privatizações que agora passarão por uma avaliação de renovação ou não. Os resultados, o governador aqui mencionou o caso específico do Amapá, mas de uma forma geral, em todo o país, o serviço de distribuição, ele trouxe muitos ganhos para a população, no formato atual. Nós temos hoje o serviço que é mais universalizado de todos os serviços públicos do Brasil, 99,8% deste imenso continente chamado Brasil tem energia na sua casa, na sua porta. Nós temos já, nessa rodada, a partir de 2020, na média global, a qualidade superando as exigências da ANEEL. Na média, é claro que temos problemas em alguns locais. Conseguimos, no segmento de transmissão, sair de 70 mil quilômetros de linha em 96, 97, para mais de 190, ou seja, o crescimento de todo esse sistema interligado nacional. Temos apenas um estado que não está interligado, que vai ser interligado este ano, que é o estado de Roraima. A nossa matriz elétrica é espetacular, espetacular. Nós aprendemos com a crise do blackout, do racionamento de 2001, não precisamos chegar lá, o senador muito bem lembrou aqui, para reestruturar o sistema, porque foi a partir do racionamento que nós reestruturamos, passamos por uma grande reforma estruturante, mas o setor de geração, ele saiu de 70 giga para mais de 210, ou seja, triplicou, foram mais de 1 trilhão de investimentos. Então, o que eu posso assegurar à sociedade brasileira é que a próxima onda de renovação das concessões de distribuição
trará mais investimentos, sairemos de um patamar de 20 bilhões para 40 bilhões de investimentos, as redes serão mais adaptadas à resiliência elétrica em função resiliência aos eventos climáticos adversos, nós teremos uma maior onda de digitalização, teremos certamente, por regulamentação da ANEEL, muito em breve, exigências de redes inteligentes, medidores inteligentes, e, para concluir, precisaremos da reforma do setor, que o senador Marcos Rogério mencionou, o Ministério de Minas e Energia também tem sinalizado nesse setor, porque os investimentos irão aumentar, a tarifa aumentará. Então, haverá a necessidade da racionalização global do setor, porque, se assim não ocorrer, o consumidor ficará com o ônus dos subsídios e também com o ônus da modernização do setor. Senador Marcos Rogério, eu queria uma palavra final sua, porque emergiu aqui do nosso debate, muito bem trazido pelo governador Mauro Mendes, a emergência de retomarmos a conversa sobre o PL do licenciamento ambiental. A bola está com o Senado. Eu queria uma palavra sua sobre isso e dever de ofício aqui, porque tivemos e teremos diretores gerais ou presidentes de agências reguladoras, e temos ali uma leva de indicações que a Comissão de Infraestrutura do Senado precisará pautar e sabatinar os novos indicados. Já temos previsão de quando isso vai acontecer? Por que está demorando? Bom, 2 pontos. Com relação à questão da recomposição dos quadros das agências, eu acho que é uma necessidade urgente. Tem muitas agências funcionando sem nenhum demérito com quem é do quadro das agências, mas funcionando sem a composição completa, né, dos seus diretores sabatinados e aprovados pelo Senado Federal. Nesse momento, o que está pendente é realmente a indicação. Eu conversei recentemente com o presidente Davi, porque os nomes que foram indicados estão ainda na mesa e outros nomes ainda devem chegar. Então, logo esses nomes sejam enviados, deve ser encaminhada à Comissão de Infraestrutura e nós vamos dar andamento regular. Eu acho que... O senhor prefere a chegada dos demais nomes do presidente Davi para que seja tudo encaminhado de uma vez? Exato. E aí, assim, eu acho que a lei das agências foi um avanço muito importante que nós tivemos. Eu tenho, assim, agora, a gente... É uma lei nova e que já precisa de ser, em um ponto ou outro, ajustada, né? Nós temos a figura dos diretores substitutos, que hoje foi uma solução encontrada naquele modelo legislativo, e nós temos a possibilidade hoje e que aí, para mim, é uma crítica que eu faço, eu acho que o parlamento precisa resolver isso, que é, quando você tem a vacância no cargo de diretor-geral, você fazer também a substituição do diretor-geral por alguém que não é sabatinado. Eu acho que o cargo de quem dirige a instituição, na minha visão, e esse é um sentimento do Senado Federal, ele precisa ser ocupado por um diretor sabatinado pelo Senado. Se não para o cargo de diretor-geral, uma escolha entre os quadros que ali estão de diretores sabatinados para essa função, subindo para aquela função do colegiado da diretoria, alguém das superintendências. Isso eu acho que é um ponto que a gente deve avançar na legislação. Mas as sabatinas, tão logo esses novos nomes cheguem, devem ser startadas. Esse ponto da questão do licenciamento ambiental, ele é fundamental. Veja como que esse tema é travado, e o governador Mauro Mendes tocou aqui com muita propriedade. Eu era deputado federal na Câmara, eu fui relator dessa matéria na CCJ. E esse tema chega ao Senado Federal, e lá está, tem 2 relatores, né, a senadora Tereza Cristina relata, ele tramita concomitantemente em 2 comissões, a senadora Tereza Cristina relata na Comissão de Agricultura, e numa outra comissão, o senador Confúcio Moura. O tema está travado. Eu ouvi aqui hoje, fiquei muito feliz pelo secretário executivo do Ministério da Casa Civil, dizendo que, da parte do governo, tem interesse em avançar. Eu acho que, assim, em todos os setores da infraestrutura, o tema que mais trava, tem muitos entraves, tem muitas variáveis que dificultam o andamento das pautas, mas talvez a primeira delas é a trava do licenciamento ambiental. O Senado Federal deve ao Brasil a votação desse projeto para garantir celeridade nesse processo. É impossível, né, você ter um ambiente com investimentos como a gente tem hoje, e o setor privado quer investir, mas ele precisa de previsibilidade. A primeira dificuldade para ele ter previsibilidade é no licenciamento, porque a lei é travada, é engessada.
Então, eu diria que a reforma do marco legal do setor elétrico é uma necessidade, mas, além dela, essa do licenciamento ambiental, para mim, seria a prioridade número 1. E o Senado está à disposição, a Comissão de Infraestrutura, e eu digo aqui muito claramente, à disposição para a gente discutir todos os temas da infraestrutura. Debater com clareza, com participação dos mais diversos atores, grupos de interesse, para a gente tentar dar o encaminhamento que mais atende ao interesse do Brasil. O governador Mauro Mendes pautou, né, esse debate do licenciamento ambiental. A gente está falando a manhã inteira aqui sobre isso. Senhores, não sei se vocês têm ideia da importância de vocês estarem aqui. Eu agradeço profundamente em nome da CNN e do Talks pela presença do governador, do diretor-geral da ANEEL, do senador Marcos Rogério, da diretora do BNDES, Luciana. Muitíssimo obrigado. Me perdoem pelo encerramento aqui deste painel. Eu agradeço profundamente pela presença de vocês. Muito obrigado.